que prazer estar aqui com vocês no MB Summit. Meu nome é Davi Montenegro. Nós vamos estar compartilhando muita tecnologia, muito conhecimento sobre um tema fantástico que é a área de gestão das emoções aplicado a vendas e a negociação. É basicamente para te dar competência, para te dar ferramenta para você negociar e vender mais e vender melhor. Então vamos estar juntos aí, compartilhando um pouquinho aí dessa nossa percepção. Eu digo que palestra não forma ninguém. Se for boa, sensibiliza. Então a gente pretende aqui, a minha oração a Deus, a gratidão a Ele, porque Ele que dá vida para a gente, dá conhecimento, dá saúde, dá parceiros importantes. Gratidão até pelo convite do Matheus, por estar aqui com vocês, compartilhando, pela atenção de vocês, para a gente poder contribuir um pouquinho, né, sensibilizar vocês, quando quiser, da norte, trazer você alguma reflexão que você possa fazer diferenciar, ou seja, performar mais, performar melhor. Então, senhores, um excelente dia para todos. Vamos estar aí compartilhando um pouquinho a palestra sobre gestão das emoções aplicada à negociação e vendas. Vamos usar aí a estratégia de inteligência emocional para que a gente possa negociar e vender mais e melhor negócios, empreendimentos imobiliários. Meu nome é Davi Montenegro, eu sou CEO aí da D-Solution e da TS Diz. D-Solution trabalha com mentoria, consultoria, treinamento. A TS Diz trabalha com soluções digitais, marketing digital, desenvolvimento de aplicativos, EAD. E o MBA nós coordenamos, montamos um Master Business Administrator em gestão de negócios imobiliários. Fui diretor de construtora, entrei nesse mercado mais ou menos há uns 8 anos, vi o mercado bilionário, a princípio como executivo de construtora, nível estratégico, mas acabei também depois trabalhando com imobiliária, como corretor, e hoje atuo também dando consultoria, além de trabalhar também atuando no mercado imobiliário de uma forma mais direta como corretor. Mas a minha missão de vida, o sentido da minha existência, eu me sinto muito realizado quando eu ajudo empresas e profissionais a se desenvolverem. Então, eu procuro sempre nas minhas palestras, eu normalmente digo que palestra não forma ninguém, se for boa, sensibiliza, trazer a gente para reflexões. O que forma, na realidade, é um programa estruturado de cursos, né, concatenados, onde você tem o que a americana chama de step by step, e você vai agregando formação. Como lá no MBA, nós temos hoje disciplinas que vão falando de marketing digital imobiliário, gestão dessa parte financeira do negócio, a parte do plano de negócio de uma imobiliária ou de uma construtora, ou seja, é um conjunto de disciplinas estruturadas. Mas eu queria trazer uma reflexão para a gente. O que você e eu temos em comum? Nós viemos de origem diferente, estados diferentes, formação diferente, homens e mulheres, mas se você parar para pensar, todos nós temos o sucesso como um ponto comum. Todos nós queremos ter sucesso. Agora, para ter sucesso, nem sempre nós conseguimos, cada vez mais difícil, mas é a nossa meta. A gente quer vender, a gente quer ter lucro, a gente não quer só vender, mas a gente também quer se realizar. Só que hoje nós vivemos num mundo digital, um mercado altamente disruptivo. O que é um mercado disruptivo? É um mercado hoje onde existe, na realidade, uma quebra de paradigma. O que foi solução criativo, um bom modelo de negócio, não necessariamente é hoje. Você, com certeza, conhece aí no seu mercado boas imobiliárias, boas construtoras, que, de repente, não se reciclaram e aquele modelo de negócio que era bem sucedido já não é mais. Esse mercado nosso, o mercado todo, ele sempre mudou, mas a diferença é que hoje muda de uma velocidade muito mais rápida, muito mais contundente, né? E cada vez será mais assim. Nós vemos isso com o Uber, que desbancou aí o mercado de táxi, a Netflix fazendo isso com locadoras, com TVs abertas, o Google trabalhando, eu sou da época das listas telefônicas, os bancos digitais hoje, com certeza, tirando mercado dos bancos tradicionais, o Airbnb
falando um pouco mais do nosso negócio, mexendo nessa questão de hotéis, de pousadas, gerando negócio para a gente. Até no quinto andar é um exemplo, claro, cada vez mais reduzindo os custos, facilitando as negociações, de forma que cada vez mais, se possível, cortando os intermediadores, os traders. Você tem o Redfin como uma boa solução também nesse nosso negócio, que muitas vezes, se você não se reciclar, pode afetar de uma forma direta a sua rentabilidade. Hoje, nós fazemos negócio, né, pelo smartphone. E essas tecnologias do século XXI, seja na engenharia, né, cada vez empreendimentos mais modernos, né, usando robótica, usando impressão 3D, internet das coisas, você tem hoje iluminação, toda a parte de fechaduras, tudo online hoje, usando, quer dizer, alguns empreendimentos já entrando no que a gente chama de embarcados, os drones, realidades virtuais aumentadas, vão facilitar até a visibilidade. Inclusive, eu sugiro hoje, a gente cada vez mais, nesse momento aí, né, de pandemia, a gente está tendo acesso a essas tecnologias, até em contratos digitais. Hoje você não precisa estar fisicamente para poder fechar um negócio. O grande questão é que, apesar de ter tecnologia do século XXI, a gente trabalha muito ainda com processos do século XX, como, né, o CRM, quando você tem um Cienge nas construtoras, o Imob, Alta Vista, que você tem, são sistemas de relacionamento com o cliente. Isso é muito bom. Você tem outras tecnologias, todos nós conhecemos portais imobiliários. Então, essas soluções chegaram para que a gente possa maximizar nosso negócio. O problema é que existe ainda muita gente, principalmente no que tange a essa área comercial, que no final das contas não adianta você trazer capital, um lead qualificado, ser muito competente no marketing digital, se você tem todo um bom sistema de relacionamento, um CRM, se você, na hora que você tem no trato com o cliente, você não performa com profundidade, você não atende bem. De repente, eu digo que existe vendedores, corretores e consultores. Qual é a diferença? É que o vendedor, ele apenas e tão somente tira pedido. O vendedor que eu estou falando, o vendedor passivo, o cara que não profissional, que não interfere, que não ativa, que não influencia, que não usa estratégia técnica. O corretor, ele muito vende porque ele conhece bem o empreendimento. Isso é fundamental. Você tem que conhecer bem o empreendimento. Mas muitas vezes peca por não utilizar, por exemplo, não mapear o cliente comportamentalmente. Eu vou falar de uma ferramenta que é uma Center, que é o DISC, onde você pode, de uma forma muito rápida e pontual, mapear se aquela pessoa é mais direta, ou se é mais passiva, se é mais formal, se é mais informal, e usar uma estratégia de relacionamento que vai funcionar muito melhor. Eu digo, a gente não fracassa quando a gente não vende, ou quando a gente não negocia. Fracassa quando a gente poderia vender ou poderia negociar e não o faz por falta de conhecimento, por falta de técnica, né, que o americano chama de skill, ou falta de atitude, concomitantemente. Então, se você poderia ter vendido, né, e não o faz, o outro profissional consegue fazer isso, aí de repente pode haver um problema de performance, de competência. Então, quando isso acontece, né, você perde negócio, você perde mercado, você perde relacionamento, você perde cliente. Então a gente está aqui para compartilhar, para dar algumas dicas para que você possa se inspirar, entender efetivamente onde você pode evoluir e melhorar. Tá? Qual é a solução? Né? Qual é a solução? E a solução, gente, para você ser competitivo, para eu ser competitivo, para ter um mercado mais contundente, a gente precisa efetivamente, deixa eu baixar aqui nosso cronômetro aqui, para sentir a questão do tempo. Ok, deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, a gente precisa, acima de tudo, entender que esse mundo é um mundo cada vez mais global e que tudo
tudo que acontece afeta os nossos resultados. Principalmente hoje, no mundo de pandemia, de coronavírus, onde as pessoas estão isoladas, que o modelo nosso envolvia muito contato com o cliente, né, onde as ruas, os cenários mudaram. Né? Tem aí a Paulista bem vazia, né, a Torre Eiffel, né, o mundo todo hoje está passando por uma grande crise. Foi chegando, chegou. Então, e isso não tem como, reverbera nos nossos resultados. E muitas vezes afeta a nossa gestão, as nossas emoções. Você nunca viu tantas pessoas estressadas com todo esse impacto dessa pandemia, desse isolamento. Como é que a gente faz hoje para reverter efetivamente os resultados e realmente performar mais e melhor e não ser irrelevante? Então, como é que a gente faz para ser relevante e dar resultados? Porque isso é o que importa. Eu gosto muito desse executivo, desse profissional chamado Haroldini. Ele diz que existe uma lei imutável no negócio. Palavras são palavras, promessas são promessas, desculpas são desculpas, mas o que vale em negócios, em mercado, é resultado. Tá? Então, qual é a chave do sucesso? O sucesso é desenvolver competência. E para ser competente, você tem que trabalhar 3 pontos. Você tem que trabalhar muito conhecimento, saber. Né? Você tem que trabalhar muito saber fazer, que é o skill, é a técnica, e a atitude. O conhecimento, a boa notícia, é que você tem hoje várias ferramentas. Eu vou tentar. Eu vejo que ainda existe muita confusão nos conceitos, tanto de consultoria, mentoria, coach e treinamento. Eu dou consultoria, até a hora que eu uso o papel do consultor, da hora da mentoria, a hora do coach. Eu sou coach, mas eu também sou coachee. Eu sou mentor, mas eu também já fui mentorizado. Eu dou consultoria, eu já recebi consultoria. Eu dou treinamento, mas eu também invisto muito em qualificação. Seja lá a base da engenharia que a gente tem, do direito, da administração e as pós-graduações, né, e mestrados, que a gente vai cada vez doutorado, mas mais cursos, esses cursos práticos que realmente são importantes. Até as palestras são muito importantes. Elas não formam, mas elas podem te iluminar. Então, a consultoria é basicamente diagnóstico e solução. Muitas vezes eu sou consultor, a empresa chega e diz, olha, eu não estou vendendo. Né? Então, a minha função é diagnóstico. Por que ele não está vendendo? De repente, o problema pode ser no marketing mix. De repente, o problema pode ser no empreendimento. Não houve uma pesquisa, não houve uma localização. Às vezes, o problema pode ser na gestão. Então, a gente, na qualificação dos profissionais, então, muitas vezes, um consultor diz assim, olha, você tem essa solução, aquela e aquela outra, eu te recomendo aquela. Isso é consultoria. Você tem que ser um consultor. Principalmente no mundo hoje de internet, de Google, o teu cliente às vezes não pode saber mais do que você. Mas não basta conhecer o empreendimento, você tem que conhecer o cliente. Tirar do cliente, é o que a gente vai falar em negociação, tirar do cliente o melhor, ir lá no âmago, no que está no mindset do cliente, é descobrir qual é o interesse, a necessidade, a expectativa, o desejo. Porque quem tem informação tem poder. Outra coisa é mentoria. Às vezes a gente precisa de um mentor. Eu fui diretor de uma indústria, montei o departamento de marketing de uma grande indústria de área de alimentos, mas eu, quando fui para o mercado imobiliário, eu tive que ter, graças a Deus, tive um excelente mentor, que era um profissional na área comercial, que talvez não tinha a formação técnica que eu tinha em administração, em direito, mas era uma pessoa que trazia resultados. Eram 17 anos que ele já tinha negociando imóveis de alto padrão. Então, mentoria é isso, é você transferir conhecimento, know-how, e me passou a sua experiência. Aí a gente faz mentoria também hoje, mas também a gente recebe essa experiência, é muito importante você ter bons modelos. O outro é o coach. O coach, muita gente pensa que no coach há uma solidariedade, um compromisso do coach. Coaching é o processo, o coach é quem realiza, quem aplica, mas o coach é quem recebe. Mas no coaching você trabalha principalmente a questão atitudinal, é um desenvolvimento do profissional. Então, eu faço muitas vezes uma imobiliária, ou um próprio profissional, ou a mesma construtora, ela quer lançar um empreendimento. Me lembro agora de uma situação
de um empreendimento que a gente montou um time de 50 corretores que a imobiliária tinha. Nós acabamos montando um time de 10 corretores e um gestor para o projeto. E tinha uma menina, uma corretora muito boa em termos de abordagem. Ela era comunicativa, ela muito simpática, ela chegava muito bem, me chama de approach. Ela fazia isso muito bem, mas ela tinha problema de fechamento. Por quê? Porque ela tinha um problema, na natureza dela, depois eu vou falar, ela era uma Auto S, era um suporte. Então, por ser uma Auto S, muitas vezes ela tinha dificuldade de chamar o cliente a uma decisão de compra, de assumir um compromisso. Em contrapartida, então eu fui trabalhar com ela essa questão. Ela tinha que mudar a mentalidade, a atitude e aplicar a técnica. Mas já tem outro caso, nessa mesma equipe, de você ter um profissional muito bom em fechamento, era um rapaz, mas ele não perguntava, ele não sondava, às vezes ele era muito direto. Então, a gente foi trabalhar essa questão da paciência, a questão de prescrutar, de tirar do cliente a informação, de chegar bem, chegar de uma forma simpática, inteligente diante do cliente. O treinamento, a gente basicamente, eu acredito em cursos estruturados, concatenados. Eu acredito que o professor tem que ter, ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ter autoridade teórica, mas ele tem que ter didática e também tem que ter prática. E o conteúdo tem que ser muito bem formatado. Mas o conhecimento eu valorizo muito. Eu me lembro que quando a gente se formou em Direito, um juiz federal que marcou muito a gente, o Bianot, e ele falou, olha, se vocês pensam que serão operadores do direito, magistrados, advogados, se vocês passarem no exame de ordem, concurso de magistratura, lendo engano. Vocês serão operadores de direito quando vocês amarem os direitos. Então você só vai ser um profissional de alta performance no mercado imobiliário se você realmente amar o conhecimento do mercado imobiliário de uma forma natural. Isso não, você tem que ir a fundo. Quando eu dou aula no MBA, eu digo, olha, não pensa que 2 dias aqui, 3 dias aqui que você passa, vai ser suficiente para você aprender a fazer um plano de negócio. Você pode até aprender, mas você só vai realmente quando você praticar. Eu digo que o mais vale que você pratica do que você sabe, que aí de repente só acrescenta responsabilidade. Agora, conhecimento ilumina, quem tem informação tem poder, mas conhecimento é processual, é passo a passo. Você tem um tempo necessário para sedimentar aquele conhecimento. Em nosso caso, não tem como eu ter uma alta performance se eu não conheço bem o mercado que eu trabalho, o empreendimento que eu negocio, se eu não conheço bem o cliente. Isso é A Arte da Guerra, um livro que eu recomendo, Sun Tzu. Ele diz que o guerreiro que não se conhece, não conhece o terreno que luta e os seus inimigos, já entrou na batalha vencido. Então você tem que conhecer a si próprio. Onde é que é o teu ponto fraco? Seja como empresa, seja como profissional, seja como empreendimento. Quais são os seus pontos fortes? Porque o que te deixa vulnerável é o teu ponto fraco. O que me deixa vulnerável é o meu ponto fraco. Eu me lembro lá na Marinha, fiz colégio militar, escola naval, nós tínhamos um treinador, era um coreano, Nayuki, e a gente fazia em karatê uma luta simulada chamada kumite. E o Nayuki ele derrubava homens muito maiores. Ele era pequeno, ele tinha o quê? 1,50 m e pouco, magrinho. E ele era... Uma vez eu perguntei para ele, falei, como é que você consegue me vencer, sendo faixa preta, se bem que ele era 4º, 5º dan, mas ele era pequenininho, cara, em relação a homens de 1,80 m, fortes, 1,70 m, 1,90 m. Como é que você consegue me vencer com tanta facilidade? E ele dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci. Olha que isso já tem muito tempo. Ele dizia assim, Nayuki analisa Davi, bom braço, perna no... Falta base, Nayuki ataca a base. Então, você e eu vamos ser vulneráveis no nosso ponto fraco. Que de repente pode ser marketing digital, pode ser técnica de vendas, ou técnica de negociação, ou não entender de gente.
Tá? Então, se você trabalha o teu ponto, né, porque isso pode fazer com que comprometa as tuas performances. Tá? Você tem que conhecer o teu concorrente, quem é que te incomoda, quem tira share. Você tem que conhecer principalmente o teu cliente. Qual o estilo que ele tem, se ele é um D, um I, um S, um C. Né? Você tem que conhecer quais são as expectativas, qual é o potencial de compra. Senão você pode gastar um tempão, né, tentando vender um empreendimento, um loteamento, e aquela pessoa não ter a condição financeira, ou mesmo, quem é que influencia? Às vezes é a mulher que influencia, às vezes, né, mulher tem muita força nisso, mas às vezes pode ser um amigo, então você tem que realmente entender quais são os personagens. Então aí está o conhecimento. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na minha grande escola de vendas, que foi a Xerox, e no primeiro mês eu não vendi nada, no segundo eu não vendi, no terceiro chegou um carioca, chamado Mauro, ele era o gerente, e ele falou: meu filho, o que você quer ser na vida? Eu fui diretor de marketing. Show! Mas se você não vender, eu vou te mandar embora. Você tem 3 semanas para vender. Você está 3 meses aqui e não vendeu. Você sabe por que você não vende? Eu falei: não. Primeiro, você tem 3. Primeiro, você tem um paradigma errado. Você acha que o cara não vendeu, o cara não deu para nada, vai ser vendedor. Meu nobre, o médico vende, o engenheiro, o mundo gira em torno. Você não quer ser diretor de marketing? Então, vendas é uma função de marketing. Então, se você for um bom vendedor, se você entender de vendas, então você provavelmente vai ser um bom profissional de marketing. Segundo, cara, você precisa de técnica. Eu vejo que você fala inglês, eu vejo que você tem lá a base da engenharia, navegação, mas, cara, você precisa aprender. Você está na maior escola de executivo de venda do mundo. Era um curso de $2, $3 mil. Professor Skill 1, 2, Buyer for Kids Selling, NIP, Negotiation Influence Pro. São cursos maravilhosos que eu aprendi. Eu tive o privilégio que a Xerox nos formou, e daí teve a minha bagagem. E a terceira coisa que realmente era muito forte era você precisa entender de gente, porque você faz negócio com pessoas. Então, natureza humana é fundamental. A gente é muito leigo, a nossa formação é muito cognitiva. A gente aprende matemática, português, operações imobiliárias, a gente aprende direito imobiliário, que é o que a gente chama de hard skill, mas a gente entende muito pouco de gente. Não só no mercado imobiliário, o advogado, o engenheiro, o médico também carece. Hoje os grandes países estão trabalhando um pouco mais. A Alemanha, por exemplo, você já tem investimento mais forte nisso, né? Então, entender o que o corpo está falando. E aí tem a tal da inteligência emocional, que é basicamente não só apenas e tão somente razão e emoção, mas tem muito a ver com o coeficiente de inteligência emocional. Para você entender a diferença do QI para o que vou dar um exemplo. O 01 da minha turma na Escola Naval, ele tinha um QI altíssimo, tinha uma matéria chamada Mecânica de Fluidos, MecFlu. E, cara, me lembro que a gente às vezes tirava dúvida com ele, ele dizia: olha, livro tal, página tal, mais ou menos página tal, canto superior direito. Então ele tinha uma facilidade tremenda, mas em contrapartida, ele tinha dificuldade de lidar com pessoas. Ele era uma pessoa que não se comunicava, não influenciava muito bem. E hoje eu olho para as pessoas, os almirantes, tem gente que foi muito mais, que não tinha tanto potencial intelectual, racional, lógico, analítico, que chegou muito mais longe onde chegou. Então, QI não é necessariamente QE. QI é uma métrica de inteligência mental sobre inteligência cronológica. É importante? Você tem que desenvolver. Agora, tem estatísticas que mostram que o QE hoje no desempenho quase 50%. É claro, se você quer ter sucesso, você tem que desenvolver todas as inteligências. Você tem que equilibrar bem a razão e a emoção. E o Daniel Goleman, eu quero te recomendar um livro, Inteligência Emocional. Ele explica muito bem o que é inteligência emocional. É a capacidade de você se conhecer, o que? Os meus pensamentos, meus sentimentos, a minha natureza, o meu estilo comportamental. E eu, por exemplo, hoje eu me conheço. Eu conheci o DISC em 2000. Eu dirigia o marketing de uma grande indústria e eu queria contratar um gerente. Contratei uma empresa de São Paulo que aplicou o DISC em questionário. E eu fiquei impactado com a eficácia da metodologia. Você tem várias, mas eu entendi quem eu era, tecnicamente. Por quê? Aí você começa a entender algumas coisas que te otimizam o teu resultado e outros que te atrapalham.
né? Pontos vulneráveis. Então, se conhecer é fundamental. E para quê? Para poder se ativar. Você só vai trabalhar, só eu posso trabalhar em mim, efetivamente. Ninguém muda ninguém. Né? E também conhecer os outros. Para quê? Para poder saber lidar com as pessoas. É gerenciar razão e emoção, pensamento e sentimento. Então é se conhecer. Para quê? Então, se eu, por exemplo, sei que eu não sou muito paciente, é um ponto fraco, eu vou trabalhar isso. Ou se eu sei que, de repente, eu tenho uma facilidade para ver problema em solução, tenho facilidade de diagnóstico, eu posso potencializar isso com a minha profissão, para me ativar. Se eu tenho um problema, por exemplo, de resiliência, eu sou muito exigente, de repente isso acaba travando as relações de trabalho, eu vou ter que trabalhar. Se eu sou muito direto, de repente acelerado, de um cliente mais metódico, mais tranquilo, eu sei que eu vou ter que mexer, né? Eu vou ter que me mudar. Então, da mesma forma, essa intervenção de eu poder, né, me ajustar a um ambiente, às pessoas, isso mostra flexibilidade, isso mostra inteligência emocional. Entender gente e saber lidar com gente. Saber me comunicar, influenciar, liderar. Isso é inteligência emocional. Tem muito a ver com liderança. Tem muito a ver com a capacidade de se conhecer os outros, saber se ativar e saber ativar bem os outros de forma que a gente possa, no final das contas, viver melhor. Que a gente vive, né, numa sociedade com pessoas. Tem casos aí, né, você sabe, mais do que nunca hoje, as pessoas são complexas, elas têm vaidade, tem o que a gente chama de idiosincrasias, né? Tem uma série de peculiaridades de traumas, medos, né, referências, modelos mentais que acabam afetando. Então, se de repente você não se equaliza, exemplo, se você é uma pessoa muito expansiva, muito falante, e o teu cliente é mais cauteloso, mais racional, né? Se você não equalizar, não espelhar, a gente chama isso de rapport em neurociência, em vendas. Você corre o risco que você está numa velocidade, o cliente está em outra e não. Então, né, isso, a inteligência emocional consegue fazer você melhorar o seu controle emocional, o seu estresse. E você tem isso, essa capacidade, você consegue ver oportunidades. Como a gente, mundo que está vivendo agora, se você não entrar, se você tiver inteligência emocional, você vai perceber, você vai poder sair melhor das tempestades, vai poder criar, inovar. Isso é fundamental. Você vai poder ter uma resiliência, você vai poder se recuperar mais rápido e você vai poder gerenciar as emoções, que são muito importantes. Eu gosto de alguns livros aí, aquele Paul Ekman, ele criou um livro sobre essa parte das emoções. Eu tenho vários autores, a gente tem um curso chamado Inteligência Emocional, que a gente ensina realmente na prática você fazer isso. Estamos desenvolvendo ele até em EAD agora, daqui a pouquinho vocês vão poder ter acesso. Mas eu te ensino você realmente a se entender, a entender os outros, né? E isso, na realidade, quem criou a inteligência emocional, o Gardner, ele, na realidade, não é essa, veio da década de 60, que a pessoa inteligente, a pessoa só que tem um QI alto. Não necessariamente. Você pode ter uma inteligência racional, lógica, analítica, mas ter uma dificuldade, por exemplo, de espacial. Então, inteligências são múltiplas. Então, o Gardner, ele trabalhou a teoria das inteligências múltiplas. Por exemplo, existe inteligência musical. Você tem, por exemplo, eu moro aqui na Paraíba, sou carioca, mas moro no Nordeste, moro em João Pessoa. Eu sou encantado, por exemplo, com um som do Luiz Gonzaga, de Djavan, Mozart, Beethoven, né, U2, Sting. Né, esses caras, né, Mozart com 12 anos já era um monstro. Então, essa facilidade de discernir sons, tonalidades, timbre, inteligência espacial, habilidade de pensar em 3 dimensões, racional, lógica, analítica, criar hipóteses, testar, matemática, números. Meu filho, com 7 anos, tem uma facilidade muito grande.
A parte sinestésica, uma pessoa que toca um violino, o Maradona lá, né, já era gordo, já tinha sido ex-viciado, e quando a bola chegou para ele, ele brincava com a bola. Linguística verbal, né? Então você tem pessoas que têm uma capacidade de discurso, de oratória muito legal, que às vezes não fazem nem curso. Então são, né, são as inteligências. E inteligência emocional tem a ver basicamente com inteligência intrapessoal, é você com você, e é você com os outros. Então, a ferramenta que eu uso, que eu vejo que vale a pena, é o DISC. Né? Tem outras, tem o PI, que é o Periodic Index, tem o Axis, a gente usa todas. Mas o DISC eu me tornei especialista, ele é uma ferramenta muito legal, eu conheci isso na época lá da São Brás, quando eu fui contratar um gerente geral, e é um questionário, né? Só que 200, 300 perguntas, você tem um algoritmo hoje, você pode, né, depois do questionário, o próprio software lá gera você. Mas a base, a fonte, né, é esse livro aí que foi a minha... Porque eu não vou chegar para um questionário para um cliente, né, vou vender um empreendimento para ele. Eu vou negociar com um loteamento, ou por telefone mesmo, e pegar um questionário e falar, você preenche esse questionário. Então, o cara fala, esse cara é maluco, você vai querer namorar alguém, eu quero te namorar, porque eu preencho o questionário. Então, como é que você faz isso de forma prática? A gente criou um método hoje que consegue fazer isso através de sinais de linguagem corporal. Mas a fonte está aí. The Emotion of the Normal People, ou as emoções das pessoas normais. Hoje já tem em português, você consegue na Amazon. Isso, na verdade, ele pegou carona de várias teorias, entre elas, você está aí a esfinge de Kossabal Kerubi. Quando você pegar lá, você viu lá o filme O Alexandre o Grande, você vai ver lá as 4 áreas. O homem gerenciando tanto a águia, que é a parte racional, mental. Você tem um boi, a parte vegetativa, instintiva, sexo, comer, descansar, e o leão, a parte emocional do tórax. Está lá no Corpo Fala, do Pierre Vel, só uma para a gente ilustrar, mas basicamente são 2 grandes forças. Né? O DISC trabalha também com a mesma, alinhado com o que Jung e o próprio Vel, eles trabalham, com essa questão aí de razão e emoção. Então, só dando uma palhinha, você tem aí 4 quadrantes, né? uma ordenada e uma abscissa. Quanto mais ao norte, mais formal, né, racional. Quanto mais ao sul, mais emocional, mais informal. Eu, por exemplo, vocês estão me vendo agora. Eu estou aqui com vocês pelo menos, deixa eu ver. Estou aqui, eu acho, com uns 20 e poucos minutos. 32 minutos. A gente já tem só 8 a 15 minutos para terminar. Então, como é que você... Eu sou mais formal ou informal? Eu sou mais racional ou mais emocional? Então, algumas pessoas vão falar emocional, carismático, mas eu sou mais formal. A minha natureza é mais de razão. Então, provavelmente, eu estou em cima. Ou eu sou um D, ou eu sou um C. D vem de dominant. A gente cria um bichinho aí que são os leões. Você pode ser o I vem de influence, são os golfinhos, são os influenciadores. Os D são controladores. O S são os support, são apoiadores. O C vem de critical, são compliance. Esse é o meu gráfico de 2018, como eu dou consultoria. Às vezes eu treino um gerente, um diretor, um corretor, e eu aplico esse teste, aí vai para os Estados Unidos, aí mostra 3 gráficos. Um que eu sou, no meu caso eu tenho um alto D, o meu segundo é o C, e eu tenho um baixo IS. Então é o que você se vê, é o segundo gráfico. Então, se há um alinhamento de como você se percebe, como você mostra uma boa inteligência emocional, tá vendo? Há um bom alinhamento. E o C mostra muito como eu reajo. Como eu trabalho com TI já há uns 3 anos, de uma forma, pessoal, uma entidade muito respeitada no Brasil e no mundo, e com PDIE, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, dou consultoria para eles na área de gestão, na área de liderança, de negociação. Faço coach lá com o CEO, etc., com diretores e com gerentes. Eu me desenvolvi muito o meu lado D, o meu lado C, desculpa, que é o lado mais analítico, que é propício para ele. Então, de uma forma prática, você pode ser um médio, né, um baixo, um médio, que a gente chama de low, middle, high. Você pode ser um alto D, que é o meu caso, eu sou um alto D, com lado bom e lado ruim. Qual o lado bom? Objetividade. Lado ruim, às vezes é muito exigente. Lado bom, tem facilidade de ver problema e solução. Lado ruim, muitas vezes é muito, talvez até intolerante. Então, você tem que saber conhecer. Você tem hoje, por exemplo, nós temos hoje, sem tirar o mérito, não tem nada a ver com caráter, com inteligência, no sentido de estilo comportamental. O DISC trabalha essa questão
do estilo que reverbera na inteligência, tá? Mas o método em si, ele mostra o quê? O D, por exemplo, você tem aí o Bolsonaro, né, que é uma pessoa que é um presidente com muito valor e também tem as suas coisas, seus pontos fortes e fracos, e a Dilma, os dois são Ds, notoriamente. Né? Os Is, né, então, os Is, que a gente vai ver mais tarde, são comunicativos, carismáticos, bem que nós temos todos, tá? Isso que é importante, tá? Então, o que o D é bom? O D é bom, ele é rápido, ele é direto, ele é objetivo, ele é autoconfiante. O que falta? Né? Às vezes ignora risco, às vezes é impaciente, às vezes espera demais dos outros. Né? Então, o I, né? Você pode ser um low I, I em português, I em inglês, ou você pode ser um high I. A Regina Casé é um alto I, o Lula é um alto I. Tem que ter a ver com isso. O I, eles são carismáticos, comunicativos, criativos, entusiasmados, mas, entretanto, às vezes fala demais. Né? Então, quando você pega, por exemplo, né, alguns presidentes que às vezes falam demais, agem por impulso, mas ter lado bom é a natureza. Às vezes é bom, é ruim ou é bom? Depende. Tem hora que ser autêntico ajuda, tem hora que atrapalha. Falar demais, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Então, impulsividade, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. O S, aí você tem o S, o apoiador, que a gente chama de labrador. São pessoas que pode ter uma intensidade, tá? E, novamente, nós temos os 4. Você tem um S aí que pode ser amável, gentil, joga pro time, mas, entretanto, às vezes tolera excessivamente, às vezes tem dificuldade de mudança, às vezes tem dificuldade com prazos. Né? Então, tem cliente que é um S, tem cliente que é um I, tem cliente que é um D. Você tem que saber mapear, não só o que a pessoa é, mas como ela está. Tá? Então, isso eu só estou dando uma palhinha. E o C, tem pessoas mais exatas. Uma pessoa que pensa muito antes de falar. O Moro, por exemplo, tem um C alto, né? São mais cautelosos, mais cuidadosos. Entretanto, às vezes, tem dificuldade, não estou dizendo, né? Às vezes, as pessoas com alto C, às vezes, não são tão flexíveis. Às vezes, tem uma certa dificuldade de flexibilizar. Então, a grande sacada, quando você tem uma boa domínio disso, por exemplo, como é que você faz para persuadir um D? Como é que você faz para persuadir um S? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Na época lá da empresa que eu trabalhava, eu era diretor, tinha um dono, né? E a gente queria aumentar. Ele chegou para mim e falou: seu Montenegro, eu preciso que o senhor aumente resultados. O que o senhor recomenda? Eu falei: planejamento estratégico. O que é isso, seu Montenegro? Eu falei: olha, é uma ferramenta onde você trabalha aí toda a parte de análise, discussão. São reuniões que a gente faz uma vez por semana com a diretoria. E, seu Montenegro, quanto é que vai custar isso? Eu falei: tanto. Isso vai durar quanto tempo? Eu falei: a gente não tem cultura de planejamento, tantos meses. Seu Montenegro, o senhor quer saber o que eu acho disso? Eu falei: eu acho que isso é uma grande besteira, porque eu sou milionário, eu tenho uma rede de empresas e nunca fiz isso. Então, como é que eu fazia para convencer essa pessoa? Eu precisava fazer. E aí eu perguntei, senhor falando que... chamei o nome pelo nome e perguntei, quem era líder do mercado no Rio Grande do Norte até 5 anos atrás, 10 anos atrás? Éramos nós. Quem é hoje? O concorrente. E o senhor sabe o que ele fez para tirar share, participação de mercado de nós? Eu não sei, mas o senhor vai provavelmente me dizer com essa conversa. Falei: ele fez planejamento estratégico. Senhor cliente, senhor líder, no caso eu chamei ele pelo nome, nós vamos continuar perdendo o mercado ou vamos fazer planejamento estratégico? O tempo que o senhor começou o seu negócio tinha o nível de concorrência que tem hoje ou não? Então eu fiz perguntas, levando ele ao quê? Eu sabia que ele era um D. Eu cheguei focando no benefício. Eu fui direto, eu desafiei. Eu não competi com ele. Então, eu consegui, na verdade, reverter o quadro. Ele acabou investindo em planejamento estratégico e deu certo. Tá? Então, como liderar, como discordar, como influenciar. Agora, que técnicas em vendas? Você tem que saber prospectar. Saber onde estão os clientes potenciais. Você tem que saber fazer um plano de vendas. Eu conto no dedo as construtoras, as imobiliárias que têm plano de negócio, plano estratégico, plano de marketing e plano de venda. E corretores, então, pouquíssimos sabem fazer um plano de vendas como objetivo, meta, análise, estratégia, tática e plano de ação. Não sabe. E não sabe, às vezes, diferenciar um planejamento de um plano. Planejamento é o processo, o plano é o documento. Tem que ter um documento. Tem que saber usar a parte de marketing digital. Né? Pegar leads, mas leads qualificados. Mas não basta trazer o lead, você vai ter que converter.
Você tem que gerenciar bem o tempo. O tempo é vida. Saber priorizar o que é importante e o que é urgente. Isso é fundamental. Você tem que saber atender bem. Tem técnica. Atender bem, você equalizar o seu atendimento. Se a pessoa é mais direta, seja mais direto. Então, se você não atender bem, der atenção, você vai fracassar. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Então, quanto você investe em atender bem? É saber, efetivamente, entender pessoas e saber técnica de vendas. Por exemplo, a Xerox me ajudou muito nisso. O cliente só tem 3 momentos. Você tem a pré-venda, a venda e a pós-venda. Onde é que você usa as técnicas de venda? Como é que você faz uma prospecção? Onde você usa? Quando eu entro na entrevista de venda, eu uso uma técnica chamada DBG. É um approach. O que eu faço com a DBD? Você tem que chegar naquele momento impressionando, seja por telefone, seja por chamada, teleconferência, seja pessoalmente. Você tem que, depois do próximo passo, vai descobrir a necessidade. Você vai usar que técnica? Eu uso sondagens abertas e fechadas. Para quê? Vários motivos. Se um cliente é um estilo, eu uso uma sondagem. Se é de outro, eu uso outra. Para quê? Para depois orientar. Mas isso eu vou usar uma técnica de apoio. Como é que você usa a técnica de apoio? Como é que você chega num acordo? Que técnica você usa no acordo? Eu uso fechamento. O americano, eu aprendi muito com ele. Você tem vários tipos de fechamento. Mas a venda não acaba aqui. Na hora que você fechou, principalmente quando você vende na planta, você tem que acompanhar. A venda pode cair, até o direito do consumidor de dar esse direito. Então, você deve, durante o período da entrega, você tem que acompanhar. Isso é pós-venda. E você tem que acompanhar o cliente depois que ele usa o produto. É o que a gente chama de follow-up. Então, isso é técnica. E eu vejo muita gente vendendo característica e não benefício. Falando muito, perguntando muito pouco. Não sabendo dominar essas técnicas e identificar as atitudes do cliente. As atitudes do cliente, ele pode estar no momento cético. Que técnica eu uso? Qual a estratégia que eu uso? Ele pode estar objetando qual a estratégia técnica que você usa. Você tem que, na realidade, saber ajustar cada uma, saber os momentos, onde você está durante o processo de venda. Você está na fase de orientação, como agora, você está na fase de esclarecimento, você está na fase de fechamento. E aí tem vários tipos de fechamento. Você pode ter fechamento por boleta, tipo, olha, por gentileza, qual é o seu telefone? Qual é o seu NPJ? Qual é o seu CPF? Ou alternativo, tipo, o senhor prefere pagar o financiamento integral ou com um banco? Então você acaba levando, prefere fechar o negócio nessa semana ou na próxima. Você está levando o cliente a uma decisão. Agora, você pode ser um bom vendedor e um péssimo negociador. A negociação ela é mais complexa e ela requer mais inteligência emocional. Por quê? Porque uma máquina pode vender para outra, mas ela não vai para uma pessoa, mas ela não vai negociar. A negociação envolve um nível mais complexo tem que ter uma atitude ganha-ganha, win-win. Você tem que saber técnica de negociação, um processo de negociação. Da mesma forma que tem pré-venda, venda e pós-venda, também tem pré-negociação, negociação e pós-negociação. E estratégia, vou dar um exemplo. Uma estratégia que, se você dominar e se você souber identificar, você vai ter muito mais performance, tá? É claro, isso aqui não é um curso, né? Mas eu vou dar um exemplo. Quando você diz assim, olha, a pessoa, olha, eu vou falar com o meu chefe, olha, eu vou falar com a minha esposa, ele está usando, pode ser uma estratégia de autoridade limitada. A minha autoridade vai até aqui. Quando eu, por exemplo, tenho uma negociação, vem um bonzinho e um malzinho, um abre e o outro fecha, na realidade um facilita e o outro complica, é uma estratégia do bom e do mau sujeito. Às vezes o cliente blefa com você. Às vezes, se ele for um bom negociador, ele pode ir ganhando por etapas, que a gente chama de salame. Se eu te pagar à vista, eu ganho quanto de desconto? Não, e se esse empreendimento, eu consigo, se eu lhe indicar algumas pessoas, eu consigo do senhor, por exemplo, o IPTU como cortesia. Então, você vai ganhando por etapas. Então, quando você consegue identificar as estratégias que estão sendo usadas, você ganha performance. Vou falar agora, por último, para a gente fechar a nossa palestra, de atitudes. Você tem que ter atitudes. Não adianta ter conhecimento, competência, conhecimento, técnica e atitude. Eu vou falar para eles. Então, inteligência emocional é uma competência que você tem que juntada com os 3. Então, atitude é o exemplo. Você tem que ter propósito. A tua vida tem que ter propósito. Eu aprendi que você tem que
tem que pensar aqui e agora. Essa palestra para mim agora é o projeto mais importante do que eu estou fazendo. Às vezes a gente fica muito no passado ou no futuro. Então, aqui e agora, você tem que gerenciar o teu coração, os pensamentos e os sentimentos. Isso é bíblico. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Está lá em Provérbios. Você gerencia bem os teus sentimentos, os teus pensamentos. Nós somos aquilo que pensamos, é Buda. Aquilo que te consome, os teus pensamentos, controla a sua vida. Você tem nova mentalidade, você tem novos resultados. A gente focar só em problema, né? Se você focar em solução, a tua vida, pode ter certeza que você vai ter muito mais sucesso. Eu digo que a gente tem que ter menos blá 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 e mais atitude. Aquele profissional, vendedor antigo, aquele cara que, chefia, isso que não se veste de forma adequada, que aparece no WhatsApp sem camisa, aquela moça que aparece de biquíni lá no perfil dela no Instagram, no Facebook, tudo fala, cara. O teu terno fala, a tua roupa fala, a tua linguagem fala, o teu celular fala, o teu carro fala, os livros que você veste fala, a tua companhia fala, tudo está dando sinal. Tá? Então, postura. Humildade, porque ninguém gosta de gente arrogante, ninguém é melhor do que ninguém. Né? Vê aí Jesus com toda a referência, o próprio Gandhi, Martin Luther King, né? E outros brasileiros também que têm humildade e não são arrogantes. A arrogância, a princípio da honra é a humildade e da ruína é a soberba. E você tem que ter garra, tem que ter perseverança, tem que ter saber ajustar ao mercado. O mercado ele é como um vento. Se você não se ajusta, o barco vira. Você tem que ter resiliência, não perder o ânimo, a esperança. Tem que ter uma atitude de superação contínua. Superar a si próprio. Tem que acreditar em você. Tem que acreditar no empreendimento que você trabalha. Tem que ter sonhos e lutar pelos seus sonhos. O Disney, por exemplo, imagine se não acreditasse nele. Ele foi despedido aí do jornal em 1919 porque o pessoal disse que ele não tinha criatividade, imaginação. Você tem que saber que você acreditar que você pode dar resultado, que é possível, que você é nascido para vencer. Eu digo que só o fato de a gente já estar vivo hoje e agora aprendendo já é uma bênção. Esse homem que marcou a história, que venceu a morte, é a minha fé, eu respeito a sua, mas eu tenho essa minha convicção, ele mostra claramente, Jesus Cristo, que ele tinha essa fé na humanidade, senão ele não teria feito o que ele fez. Aí é um processo, o sucesso vem passo a passo, vem de um tijolinho por tijolinho. Eu creio na lei da semeadura, o que a gente semeia, a gente colhe. Eu queria agradecer a Mateus, primeiramente a Deus, porque Deus é que dá vida, a Mateus esse convite, a vocês pela atenção, e aí a nossa empresa, a The Solution, que é uma empresa de consultoria, mentoria, treinamentos. A gente tem vários desses treinamentos, se você tiver interesse. Nós temos a TS Digi, que é uma empresa de marca digital, de gestão de mídias sociais, de site, de mentoria. Eu sou CEO também, a gente atua até em outros países, né? E tem orçamentos personalizados, customizados. E o MBA em gestão de negócio, um grande sucesso. É um projeto campeão, onde a gente trabalha aí fortemente em gestão de negócio, né? Com a metodologia direcionada para a prática, profissionais de altíssimo nível, até de padrão internacional. E é um curso que gera negócios e que tem a opção de você, depois a gente ainda não se graduou, você também pode participar. Você não vai receber o diploma, mas de pós-graduação vai receber um certificado de curso livre. Tá? Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Gratidão a Deus e novamente ao Mateus por esse convite. Um forte abraço.